Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta videoaula da sexta semana. Nesta videoaula eu irei continuar com vocês a revisão dos conteúdos anteriores já vistos e também a gente vai começar a criar a movimentação da nossa Ladybug dentro do cenário. Como eu havia falado para vocês, a movimentação da nossa Ladybug ela não poderá ser controlada pelo jogador e ela funcionará mais ou menos assim. Quando a nossa Ladybug acabar encostando tanto no bloco quanto na parede, ela terá a movimentação invertida. Então, por acaso, se a nossa Ladybug estiver se movimentando para a esquerda e acabar trombando no nosso bloco, ela vai acabar voltando para a direção direita. E quando ela acabar encostando neste lado da tela, ela vai acabar voltando para o lado esquerdo. Entretanto, se ela estiver aqui desse outro lado e alcançar este lado esquerdo do cenário, ela vai acabar reaparecendo do outro lado do cenário, que seria o mesmo esquema do nosso bloco aqui. Então, vamos começar construindo o nosso bloco para quando a nossa Ladybug acabar alcançando o nosso lado esquerdo aqui do cenário, que seria mais ou menos o que a gente fez com o nosso obstáculo bloco. Então, para isso, nós iremos lá dentro da nossa sprite Ladybug e nós iremos começar o nosso código aqui. Então, para isso, eu irei lá dentro do bloco de eventos e eu irei colocar a nossa função quando eu receber a mensagem mover. O que ela deverá acontecer? Bom, lá dentro do bloco de movimento, ela deverá apontar para a direção de 90 graus e depois ela deverá se mover menos 10 passos para trás. E nós também precisamos verificar quando a nossa Ladybug está no nosso canto esquerdo aqui do nosso cenário. Por quê? Porque se ela estiver aqui no nosso canto esquerdo, ela deverá aparecer do outro lado do cenário, que seria o que a gente fez com o nosso bloco. Então, para isso, nós primeiro precisamos saber em qual posição que a nossa Ladybug fica presa aqui do lado esquerdo do nosso cenário. Então, para isso, vamos executar o nosso jogo e eu irei lá dentro do bloco de movimento e eu irei selecionar aqui a nossa posição X. Olha só, ela apareceu lá no cenário e eu vou acabar me movendo com o nosso personagem. Olha só, ela parou bem ali no nosso canto, na posição onde X vale menos 253. Agora, sabendo essa posição, nós iremos lá dentro do bloco de controle e nós iremos colocar a nossa função C e então aqui. Agora, lá dentro do bloco de operadores, nós iremos utilizar a nossa função de operador menor. E agora, voltando lá dentro do bloco de movimento, nós iremos usar a nossa variável x. E quer dizer que se a nossa variável x for menor que menos 252, quer dizer que a nossa Ladybug acabou alcançando o canto da tela. E quando isso acontecer, a nossa Ladybug deverá aparecer do outro lado da tela, que provavelmente deverá ser um valor positivo em torno de 250. Mas para ter certeza, vamos aqui posicionar a nossa Ladybug do outro lado da tela para saber qual valor é esse. Então eu vou arrastar aqui ela no máximo. Olha só, ela parece que fica aqui e vale mais ou menos 245. Eu irei colocar aqui para 246. Agora sim, vamos testar para ver como é que está funcionando o nosso jogo. Olha só, quando eu acabar andando com o meu personagem, perceba que tanto o bloco e a Ladybug acabaram se movimentando no sentido contrário. E olha só, quando ela alcançou o canto da tela, ela automaticamente apareceu do outro lado da tela. Bom, e era isso que a gente queria. Bom, mas como vocês acabaram percebendo, a nossa Ladybug ela só se movimenta quando o nosso personagem se movimenta para frente. Como eu quero que a nossa Ladybug ela se mova sozinha, então para isso nós iremos lá dentro do bloco de variáveis e iremos clicar aqui, criar uma variável. E eu vou dar o nome dela para direção. Bom, mas o que essa variável deverá fazer? Esta variável ela deverá controlar a direção da nossa Ladybug. Ela irá começar com o valor de esquerda e depois, quando ela tocar aqui no nosso bloco, a nossa variável será trocada para o valor direito. E assim, a nossa Ladybug vai acabar se movimentando para outra direção. Então, primeiramente, nós devemos inicializar a nossa variável direção para algum valor. Então, lá dentro do bloco de variáveis, nós iremos utilizar a nossa função mude direção para, e eu irei colocar aqui esquerda.
porque é esse o primeiro movimento que a nossa aranha deverá fazer. Eu quero que quando o jogo for inicializado, que ela comece andando para a esquerda. Então, o primeiro obstáculo que ela terá será o nosso bloco. E depois que ela acabar tocando o nosso bloco, a direção dela vai ser invertida e depois ela vai acabar tocando aqui na borda do nosso cenário. Então, para começarmos o nosso bloco de movimento da Ladybug, vamos lá dentro do bloco de eventos e iremos selecionar a nossa função quando clicar em bandeirinha verde. Agora nós iremos lá dentro do bloco de controle e nós iremos utilizar o laço de repetição sempre. E agora nós iremos colocar a nossa função se e então aqui. Lá dentro do bloco de operadores nós iremos selecionar o nosso operador igual e iremos colocar ele aqui dentro. Agora, lá dentro do bloco de variáveis, nós iremos utilizar a variável que a gente tinha criado, que seria a direção. Se a nossa direção estiver como esquerda, o que a nossa Ladybug deverá fazer? Ela deverá se mover para a direção esquerda. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de movimento e nós iremos selecionar a nossa função adicione 10 a x. Só que, em vez de ser um valor positivo, como ele está indo para a esquerda, então deverá ser um valor negativo. Então, para isso, eu irei colocar um valor de menos 5. Agora, nós também deveremos fazer para a direção direita. Então, eu irei apenas duplicar o nosso código aqui. E eu irei colocar ele logo abaixo. E trocando os valores aqui no lugar de esquerda para direita. E em vez de ser menos 5, agora é mais 5. Agora nós precisamos criar o nosso bloco que vai ficar alterando a nossa variável para direita ou esquerda. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de eventos e iremos colocar a nossa função quando o jogo for inicializado. E também, dentro do bloco de controle, nós iremos utilizar o nosso laço de repetição sempre. Agora, se a nossa Ladybug estiver aqui nesse canto da tela, o que ela deverá fazer? Ela deverá ser direcionada para a esquerda. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de controle e nós iremos utilizar a nossa função se e então. E eu irei colocar ela bem aqui. E depois, lá dentro do bloco de operadores, nós iremos utilizar o nosso operador igual. E iremos colocar aqui, agora, dentro do bloco de movimento, nós iremos utilizar a nossa variável posição x. E se a posição x da nossa Ladybug for igual a 253, quer dizer que ela chegou bem aqui no canto da tela e agora ela precisa voltar. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de variáveis e iremos colocar aqui a nossa função mude a direção, que por padrão vem 0, e eu irei escrever aqui esquerda. E se a nossa Ladybug acabar tocando no nosso bloco, ela vai ter que voltar para outra posição que ela estava. Porém, a nossa Ladybug pode tocar no nosso bloco nessa posição e ela vai ter que voltar para a posição direita e também ela pode tocar aqui desse outro lado. Tocando aqui, ela vai ter que voltar para a posição esquerda. Então, para isso, nós primeiro precisamos saber se a nossa Ladybug está tocando no nosso bloco. Então, lá dentro do bloco de controle, nós precisamos utilizar a nossa função se e então. E agora, dentro do bloco de sensores, nós iremos utilizar a nossa função tocando em. E eu irei trocar aqui ponteiro do mouse para bloco. Então, agora basta a gente inverter as posições. Se a nossa Ladybug está tocando no bloco e a direção dela for direita, então troque para a esquerda. Caso contrário, volte para a direita. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de controle e nós iremos utilizar a nossa função se e então. E eu irei colocar ela aqui dentro. Agora, lá dentro do bloco de variáveis, nós iremos utilizar a nossa variável direção. E eu irei colocar ela bem aqui. Agora, voltando dentro do bloco de operadores, nós iremos colocar o nosso operador de igual. Se a direção for igual à direita, então eu quero que mude essa direção para a esquerda. Agora, se caso a minha direção não for direita, quer dizer que ela é esquerda, então mude ela para a direita. Agora, com o nosso código já feito, vamos ver como é que está funcionando o nosso jogo até agora. Vamos clicar aqui na bandeirinha verde. Olha só, perceba que a Ladybug ela está se movendo para a direita e para a esquerda toda vez que ela acaba esbarrando no bloco ou no canto da nossa tela. Ela vai acabar invertendo, né, a direção de movimento dela. Agora, se vocês verem, se eu acabar levando a Ladybug até o outro lado do cenário, olha só,
eu vou acabar indo, olha só, apareceu o bloco, ela vai acabar invertendo a movimentação e vai acabar aparecendo do outro lado. E era isso que a gente queria. Bom, e é isso que eu tinha para mostrar para vocês nesta videoaula. E na próxima videoaula eu vou estar mostrando para vocês o que deverá acontecer quando o nosso personagem acabar pulando por cima da nossa Ladybug. Bom, pessoal, até a próxima videoaula. Até mais!